A paz do Senhor a todos que nos assistem. Espero que esse vídeo encontre vocês bem. Eu sou a irmã Tamires Félix, aqui da igreja do Jardim Alvorada. Hoje eu vou estar ministrando a lição de número 11, do dia 14 de setembro de 2025, com o tema A Vitória sobre a Morte, Jesus ressuscita Lázaro. Antes de iniciar essa aula, eu gostaria de convidar você em casa a fechar os seus olhos para fazermos uma breve oração, para convidarmos o Espírito Santo a conduzir esse momento. Altíssimo Deus, Pai eterno, santo e soberano és, estamos aqui pedindo permissão para entrar na Tua presença, ó Pai, para ministrar essa aula. E que essa aula e que esse conteúdo ela vá ao encontro de pessoas necessitadas, pessoas carentes de ouvir e de conhecer mais de Ti, ó Pai. É um privilégio, Senhor, falar da Sua ressurreição. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e convidar que o Espírito Santo de Deus conduza cada momento dessa ministração. Que o Senhor toque os corações, visite os lares através dessa palavra. Te agradeço imensamente por essa oportunidade. Fica conosco, Jesus. Desde já te pedimos, mas também te agradecemos. Amém. Dentro do tema dessa aula de hoje, é importante falar que a revista não se aprofunda muito sobre a ressurreição de Lázaro, né? Mas, para quem não tem familiaridade, quem não conhece muito bem a história, eu vou fazer uma breve contextualização para explicar um pouquinho sobre os eventos que antecederam a ressurreição de Lázaro. Tá certo? E a gente percebe que Lázaro fica doente em uma cidade e Jesus está com seus discípulos em uma outra cidade, né? Lázaro fica doente em Betânia. E os discípulos de Jesus estavam meio apreensivos de voltar para Betânia, porque havia meio que um imbróglio. Eles estavam receiosos das pessoas apedrejarem a Jesus, né? Então, teve toda essa questão. E, além disso, tem uma outra questão também. Assim que Lázaro ficou doente, Marta e Maria, que eram suas irmãs, mandou chamar Jesus nessa outra cidade. E Jesus levou 4 dias para chegar até o local que eles estavam. E acredita-se que ele levou esses 4 dias com uma intenção, tinha um propósito, tinha uma intencionalidade, porque naquela época os rabinos acreditavam que no máximo que alguém poderia ressuscitar, mesmo sendo usado por Deus, ressuscitar uma outra pessoa, o máximo era 3 dias, como aconteceu com o filho da viúva de Sarepta. Eram 3 dias. Os rabinos acreditavam nessa cronologia, de 3 dias no máximo. Jesus, ele se demora esses 4 dias, acredito eu, isso é uma conjectura, justamente para que as pessoas que presenciassem esse milagre entendessem que ali não era o ser humano sendo usado por Deus para ressuscitar uma outra pessoa. Ali seria o próprio Deus ressuscitando alguém. E por que isso é importante? Porque revela muitas coisas que estão conectadas com a nossa lição. Porque Jesus, ele ressuscita Lázaro. Isso prova a grandiosidade e o poder de Jesus sobre a morte. Jesus, ele tinha o poder sobre a morte. E dentro disso, ele volta ali para a cidade de Betânia, né? E encontra com Marta e Maria já chorando, sendo consolada, porque o Lázaro já tinha morrido. E quando ele retorna ali, ele vê aquela situação, ele se compadece. Ele se compadece daquela situação e dentro desse momento, ele mostra a humanidade dele. Ele mostra que ele se importa com a dor de Marta, se importa com a dor de Maria. E quando Maria encontra com Jesus, ao invés de falar, paz do Senhor, Jesus, shalom, ou falar bom dia, sei lá, qualquer outra coisa, ela já estava num estado de sofrimento tão grande que ela fala, por que demoraste tanto? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E com isso, Jesus diz para Marta, Marta, se creres, verá a glória de Deus. E aí ele pede para retirar ali
a tampa, aquela pedra que fechava a tumba, e aquele cheiro de carne putefata já começa a tomar conta do ambiente, já começa a se instaurar. E ele diz: Lázaro, venha para fora. Nesse mesmo momento, irmãos, Lázaro veio, ainda todo enfaixado por conta do processo de sepultamento, né, que era um ritual naquela época. Ele sai andando e convida. Então, nesse momento, Jesus tinha muitas testemunhas dessa ressurreição de Lázaro, e as pessoas puderam ver ali e serem testemunhas da ressurreição de Lázaro, provando que Jesus, ele tem poder sobre a morte. E isso é tão importante na lição de hoje, porque Jesus, ele foi crucificado, ele poderia ter escolhido não passar por nada disso, porque ele tem poder para se poupar dessa situação. Mas não era o plano. E hoje, os objetivos da lição é justamente falar sobre isso. Os objetivos da lição é falar sobre a vitória de Jesus sobre a morte, o poder que ele tem sobre a morte, todas as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, né? E explicar também que houveram testemunhas que presenciaram a ressurreição de Jesus, né? Que não se trata de um mito, não se trata de uma história contada, né? De uma história inventada. E o que eu quero fazer agora é ler os textos de referências que vão ali nos direcionar dentro dessa lição. Aqui a gente tem João, capítulo 20, o verso 1 a 8, que explica o momento exato em que descobriram sobre a ressurreição de Cristo. Eu vou fazer a leitura. Peço que todos, quem tiver a sua Bíblia em casa, pode abrir em João 20, do versículo 1 ao 8, que diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Irmãos, esse tópico da revista é um privilégio dar uma aula sobre ele, porque o foco dessa revista é falar sobre a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, ele se trata da notícia do evangelho mais importante para as nossas vidas, né? A nossa regra de fé e esperança de dias melhores. Esperança de um plano divino de salvação para as nossas vidas, né? E quando eu falei de Lázaro, ali no começo da nossa aula, por que é tão importante? Eu quero refrisar essa parte, porque Jesus ele poderia ter se poupado de todo esse sofrimento, de traição, de dor, de julgamento, da crucificação. Jesus tem poder, ele tem poder, né, para se livrar de tudo isso. Mas por que ele não o fez? Porque tudo o que aconteceu com Jesus precisava ter acontecido. Precisava ter acontecido para se cumprir o plano divino da salvação, de vida eterna para nós. Então, por isso que ele não se poupou. E eu gostaria, nessa primeira parte da lição, contar o passo a passo de tudo que ele sofreu até que ele morresse, né? O primeiro momento, Jesus ele foi preso ali na cidade de Getsemane, né? E quando ele foi preso, fala que ele não apresentou nenhuma resistência a essa prisão. E ele se entregou de forma totalmente pacífica. Justamente porque esse era o intuito do Filho de Deus, se entregar. Porque ele sabia que se entregando, o plano de Deus seria cumprido.
E em João, capítulo 18, versículo 12, fala assim: o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E começaram a açoitar Jesus. O governador Pilatos viu que nele não havia crime nenhum. Ele era totalmente inocente. Dentro da legislação, não havia nada. Não havia nada que o condenasse. Não havia pecado, irmãos. Não havia nada. Ele era limpo e puro. Mas, mesmo assim, o mantiveram. E Pilatos, como ele percebeu que não havia nenhuma condenação, não tinha nada que pudesse acusar Jesus, ele entregou Jesus para ser meio que condenado ou absolvido pelo povo e pelos fariseus. Ou seja, o povo que ele veio salvar, o povo que ele veio trazer um plano de salvação, foi o mesmo povo que o condenou. Dentro dessa condenação, ele passou pelo processo de crucificação. E, na literatura, se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a crucificação, naquele período da história, era utilizado justamente, irmãos, para o escárnio, para os piores crimes, para os piores criminosos. E Jesus estava ali no meio, sendo que ele não havia cometido pecado algum, crime algum, ele estava no meio dos criminosos. E havia alguns instrumentos de tortura que eram usados ali comumente para torturar esses criminosos, essas pessoas que passavam pelo processo de crucificação. E um desses objetos de tortura era uma bola de metal, irmãos, com pontas, né? E os soldados e as pessoas batiam, né, nas pessoas que eram crucificadas com essas bolas de metal. Com esse tipo de golpe, pedaços de carne, irmãos, pedaços de carne saíam. Então, imagina o nível de dor que Jesus passou enquanto ele era açoitado. Fora esses instrumentos de tortura, havia chicotes feitos de pele de cordeiro, de carneiro, justamente para causar ainda um nível maior de dor. É difícil narrar, é difícil explicar, ele traz uma angústia só de falar. Mas Jesus passou por tudo isso. Havia também os pregos nas mãos, que todos conhecem, né? Os pregos nas mãos. As pessoas falam que era um pouquinho mais próximo ali ao pulso, onde tem várias terminações nervosas. E essas terminações nervosas, quando elas são perfuradas, elas diminuem o fluxo sanguíneo no corpo do ser humano, né? Há alguns cientistas que acreditam que Jesus pode ter morrido com um choque anafilático ou até mesmo com uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, por conta do fluxo baixo de sangue que aconteceu devido às perfurações e o sangramento, a perda de sangue. Então, imagina essas feridas, elas foram necessárias, porque foram essas feridas que puderam nos sarar. Foram essas feridas que trouxeram uma restauração, foi a virada de jogo para nós. E fora as feridas, fora esses objetos de tortura, ainda tinha o peso da cruz. O peso da cruz por si só já era algo difícil. As pessoas calculam que entre 70 e 80 quilos aquela madeira pesava. Então, imagina você com esse nível de dor, com esse nível de sangramento no corpo, com todas essas feridas, ainda carregar uma cruz. Mas o Cordeiro passou por todas essas feridas e dentro dessa cruz que ele carregou consigo todas as nossas dores. Foi por mim e foi por você. Então, a gente entende que esse processo precisava ser passado. E esse processo, dentro da Bíblia, ali em João, se a gente dá uma olhadinha em João, capítulo 19, do versículo 36 e 37, fala algo muito profundo, muito profundo. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E assim diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aqueles que transpassaram. Amém? Então, a morte de Jesus, ela precisava acontecer para que o plano de Jesus, o plano de Deus sobre as nossas vidas, o plano de salvação sobre nossas vidas fosse cumprido. E, após ele carregar a cruz, ele foi direto para o sepulcro, né? Então,
Ele foi direto para o sepulcro. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a ressurreição, que é o tópico 2. Ele traz um enfoque maior para o momento da ressurreição de Jesus, né? E o que a gente pode ver é que a ressurreição ela dá sentido à nossa fé cristã. Então, às vezes, com a correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de trazer essa gratidão e essa esperança à memória. Então, essa aula também traz para a gente uma reflexão que a gente deve trazer à memória todos os dias, esse sacrifício que foi feito por nós. Em Romanos 8, capítulo 11, fala assim: o mesmo Espírito que ressuscitou garante vida eterna aos que creem. Né? Então, a ressurreição de Jesus, ele garantiu para nós o quê? A vida eterna. Né? E quando chegaram no sepulcro, Maria Madalena foi uma das pessoas que Jesus libertou de possessão de espíritos. E depois disso, ela seguia Jesus sempre onde ele ia. E quando Jesus passou pela crucificação e foi ao sepulcro, antes que o dia amanhecesse, ela já estava indo lá. E ela foi a primeira pessoa, a primeira testemunha que viu que o sepulcro já estava vazio. Ali em João capítulo 20, versículo 1, fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro na madrugada, e ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Quando ela percebeu que a pedra tinha sido retirada do sepulcro, ela foi e chamou Pedro e João. Né? E eles também foram ao sepulcro, ali de acordo com João, capítulo 20, do versículo 3 e 4. E correndo, chegaram juntos. O outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e ele acabou chegando primeiro ali ao sepulcro. Então, Maria Madalena foi a primeira que chegou ao sepulcro e percebeu que o sepulcro estava vazio. E, na sequência, João e Pedro também presenciaram, né, esse milagre. Começaram a perceber, porque antes eles não entenderam que esse era o plano. Então, a partir desse momento, irmãos, foi a virada de chave para que o Evangelho, para que os discípulos entendessem a importância do Evangelho, para que os discípulos entendessem o chamado, que era espalhar, que a morte de Jesus, ela trouxe vida, e vida com abundância, e um plano de vida eterna. Né? E dentro daquele sofrimento lá da cruz, ele levou sobre si todas as dores. E no terceiro tópico, a gente vai perceber que nada disso é falácia, nada disso é mito. Né? A gente vai perceber no terceiro tópico que tem evidências do sepulcro vazio. Né? E em Lucas, capítulo 24, versículo 6, diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus, além de se apresentar para Maria, ele se apresentou para 11 dos seus 12 discípulos. Né? E quando Jesus ele teve ali o seu corpo transformado, ele subiu aos céus, a gente vai perceber ali que houveram mais de 500 pessoas vendo seu corpo subir aos céus. Então, a gente tem testemunhas oculares desse milagre. Então, é super importante ressaltar que não é um mito. Houve testemunhas, pessoas viram Jesus subir aos céus. E uma parte interessante é que Tomé era um dos discípulos muito racionais. Ele só acreditava nas coisas que ele via. E para ele era muito difícil acreditar. Então, Jesus se mostrou para ele, mostrou as feridas nas mãos. E naquele momento, Jesus exortou: tenha fé, Tomé. E Tomé se rendeu aos pés de Jesus, porque naquele momento ele creu, ele entendeu o propósito de tudo aquilo que eles tinham passado. Amém? Então, naquele momento que Jesus se apresentou para os discípulos, ele ficou em torno de mais ou menos 40 dias, até que ele subisse aos céus. E, dentro disso, eles estavam apreensivos o que fazer, mas após a ressurreição de Jesus Cristo, eles se empoderaram e começaram a levar a palavra. Então, dentro da aula de hoje, eu gostaria de dizer que em Atos, capítulo 1, versículo 9, ele foi levado ao céu diante de seus discípulos. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Então, essas 500 pessoas viram Jesus chegando aos céus. Então, tem testemunhas oculares. E a nossa fé, ela tem base nisso. Se a gente não
acreditar, se a gente não acreditar que Jesus, ele morreu por nós, a nossa fé é em vão. Então, a gente precisa, todos os dias, a mensagem dessa aula, a mensagem central dessa aula, é que a gente precisa todos os dias trazer à memória o sentimento de gratidão, o sentimento de fé e o sentimento de esperança que Jesus nos trouxe assim que ele ressuscitou. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem cravada na tábua dos seus corações, que o Senhor continue trabalhando nas suas vidas. Eu gostaria de convidar vocês a nos prestigiar com a presença de vocês nos nossos cultos da semana. Temos cultos todas as terças-feiras às 19h30, todas as quintas-feiras cultos de oração, eu e ele a sós, às 20 horas. Também temos nossa escola bíblica dominical, nos sábados, e cultos, 2 cultos aos domingos. Temos o culto às 9 horas da manhã e culto às 18 horas. Então, venha nos prestigiar com a sua presença, ficaremos muito alegres de recebê-los. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E obrigada por essa oportunidade. Amém?